7 minutos, voltando com o Folha no Ar, primeira edição, sempre ao vivo aqui pela Folha FM. Muito obrigado a você que nos acompanha. Daqui a pouco esse programa também estará em podcast em todas as plataformas de música aí para você ouvir também esse programa, ok? No oferecimento da Unimed Campos, cuidar de você, esse é o plano. Proteus Serviços de Saúde e Medicina Ocupacional com a qualidade certificada ISO 9001-2015, Laboratórios Plínio Bacelar e apoio Unicred. Volto com você, Arnaldo, por gentileza, abrindo aí esse último bloco, e você lembrou muito bem aqui no intervalo, teve aí um caso e que precisa ser muito bem abordado aí com a secretária, que é a questão das estacas de proteção ali à faixa de areia, e os caras arrancaram as estacas ali, atravessaram com o carro, né, com bugre, enfim, tem muitos assuntos para a gente falar ainda com a secretária, a Marcela Toledo, aqui neste programa. Por favor, Arnaldo. Nogueira, eu vou no gancho aí do que você levantou, essa questão dessas estacas. Primeiro, Marcelo, eu queria entender o seguinte: o que são aquelas estacas? Aquilo é iniciativa popular? Aquilo é uma decisão judicial? Quem faz aquilo? É a população? É a prefeitura? Por que tem aquelas estacas ali? E também que você queria que você comentasse sobre essa questão de proteção da faixa de areia aqui do litoral, né? É um problema cultural, né? E nós falamos aqui por videoconferência, mas a nossa rádio tem sede em Campos e tem amplitude maior dentro da cidade de Campos. Até mesmo um problema cultural dos campistas, de que desde criança vêm para a praia, vêm aprender a dirigir na praia e muitas vezes levam bugre para a areia. Qual a punição que essas pessoas podem sofrer mediante a questão da fiscalização? O que está definido em relação à proteção da faixa de areia e essa questão das estacas? E só complementando a pergunta, nós tivemos um problema recente, né, que arrancaram algumas estacas ali, e a população reclamou muito da questão de denúncia, que tentou denunciar e não conseguiu. A quem cabe denunciar quando há uma infração nesse sentido? Então, vamos lá, né? Primeiro, falar sobre a área, né? A área de faixa de areia do município é uma área, né, do SPU, que é a Superintendência do Patrimônio da União, né? O município não é o responsável por regulamentar, a gente aplica, né, a lei federal nessas, né, ações. Então, vamos lá. A gente tem uma decisão judicial da Justiça Federal, e aí cabe muito falar da desova da tartaruga, né, marinha. A gente tem, pelo ICMBio, a identificação de que o litoral de São João da Barra, né, Farol de São Tomé, ali a área de São Francisco do Itabapoana, são áreas prioritárias de desova de tartaruga aqui, né, no Brasil. Então, a gente precisa salientar que todas as ações, ela gira muito em torno, né, porque há muita especulação nas redes sociais, eu vejo muito, leio muito, né, vejo muito comentário nesse sentido. Por que isso só acontece aqui em São João da Barra? Por que isso não acontece em Guarapari? Por que isso não acontece na praia de São Paulo, nas praias de São Paulo, Santa Catarina? Por conta da questão climática, né, e dessa questão ambiental. Definida pelo município de São João da Barra? Não, né? Então, definido pelo ICMBio, com base no que acontece no fluxo de desovas aí e no monitoramento. Atualmente, o TAMAR realiza monitoramento aqui, né, nesse percurso que vai desde o Farol de São Tomé a São Francisco do Itabapoana e passando por São João da Barra, né, no projeto financiado pelo Porto do Açu. Então, esse monitoramento tanto identifica os ninhos, quanto faz deslocamento de ninhos, né? Então, por exemplo, na região ali, muito afetada pela erosão costeira em Atafona, quando a tartaruga deposita seus ovos nessa região, esses ovos são remanejados para outra região. E a região onde é remanejada é ali em frente, né, ao Espaço da Ciência, ao balneário, é a região que tem mais ninhos em nosso município. E aí, mas tem ninhos em todo o percurso, né? Então, assim, todas as ações, e atualmente nós recebemos uma decisão judicial da Justiça Federal que fizesse a colocação, né, daquelas madeirinhas ali, né, para tentar impedir o trânsito de veículos na faixa de areia. Isso é uma ação que a gente está fazendo, é uma determinação. Nós fizemos de um trecho, e não dá para fazer do dia para a noite, né? A gente precisa fazer
todo o trecho até Equipari. A gente tem toda essa quilometragem para fazer, é um trabalho difícil de fazer, não é fácil, né? Que as nossas equipes, não tem uma equipe específica na prefeitura para fazer isso, as nossas equipes são de outras frentes de trabalho, que a gente precisa estar deslocando e remanejando para fazer, além da aquisição dos próprios mourões. Eu fiz uma aquisição, acabaram os mourões, e a gente vai fazer nova aquisição para poder continuar o trabalho. A gente não quer impedir que as pessoas visitem, né, ou estejam na praia, e também não é uma decisão municipal, é uma decisão federal. Então, e federal, o SPU é o proprietário da área, né? Então, quer dizer, o dono da área está dizendo que tem que fazer porque o ICMBio disse que ali tem a desova de tartaruga. Então, é uma coisa prática, objetiva. Cabe contestação do município? Não, não cabe, né? Não tem nenhuma argumentação técnica que a Secretaria de Meio Ambiente possa fazer dizendo que o ICMBio está errado, que ali não tem tartaruga e que ali não tem ninho de tartaruga. Na verdade, tem, né? E eu não posso desmentir isso. Então, não tenho o poder e nem amparo técnico para fazer essa contraposição ao estudo que foi feito, porque é real, né? É visível. E eu estive presente, identificando esses ninhos, conhecendo esses ninhos com um monitoramento, para entender o que estava acontecendo ali, como que se dava o processo. Então, nós estamos fazendo e fizemos aquele trecho. Eu queria aproveitar o gancho e falar novamente, né? Eu vi alguns comentários sobre a areia ali no asfalto. Então, voltando a falar, né, a área é da União. Então, a gente tem uma licença ambiental que a Secretaria de Meio Ambiente, né, solicitou ao INEA para estar fazendo a remoção dessa areia e devolvendo para o mar na condicionante. Mas vale ressaltar que a erosão costeira ali é fortíssima, né? As pessoas reclamam de que deveria fazer com mais intensidade, deveria retirar mais, com mais intensidade, porém, o que precisa ser relatado é que o avanço do mar ali é fortíssimo e que as dunas funcionam como um impeditivo do avanço do mar. Então, o peso das dunas ali impede que aquele asfalto ceda e ele entre ali como muito, já foi, né, já levou, o mar levou muito, e impeça. Então, assim, a população precisa entender, tem uma decisão da juíza que manda tirar e remover areia. A gente está removendo com segurança e com orientação do órgão ambiental. Então, a gente está fazendo, e os relatórios de envio de fotos, e a gente faz, né, prioritariamente, toda a última semana de cada mês, e a gente manda esses relatórios para a Justiça, para mostrar que estamos fazendo dentro da licença. E o que a condicionante diz, a gente está executando. Então, a gente vem fazendo da forma devida e com a cautela devida. Às vezes a pessoa não quer areia na sua casa, né? Porque o vento bate no Nordeste e joga areia na sua casa. Mas eu acho que também deveria pensar que às vezes nem teria casa ali se a duna já fosse removida. Então, é pensar e ter cautela e olhar como o mar avança e entender a dinâmica ali da erosão costeira. Aproveitando o gancho, eu ia falar sobre essa questão das dunas também, eu tenho acompanhado esse processo para retirada, e pelo que eu entendo do processo, Marcela, eu acho que o que a associação pede, a SOS Atafona, por meio do Geraldo Machado, que é advogado nessa ação, é que as dunas sejam desfeitas, né, para que tenha acesso direto ao mar. Acho que isso é possível? Não, o INEA não autorizou que desfizesse duna. Eu não tenho licença para isso, né? Então, a licença que a gente tem é para ir removendo com cuidado a areia do asfalto. E remover com cuidado é para não danificar as dunas e devolver naquele mesmo trecho. E é o que a gente vem fazendo, né? Então, assim, o advogado, ele tem que buscar um estudo, né, ambiental que comprove, né, que a retirada da duna é uma ação benéfica para não ter avanço do mar. Porque o peso ali da duna ajuda, né, a conter a erosão, né, e o avanço do mar naquele trecho. Inclusive, tem o estudo, né, do Bulhões, que fala sobre engordamento de praia e que fala sobre essa questão, né, da importância de retomada de areia ali. Então, assim, a gente sabe que aonde não tem a duna, o mar, né, já avançou. E aonde tem a duna, ele está segurando. Então, a gente está fazendo esse trabalho com muita cautela e respondendo à justiça todas as vezes que somos questionados sobre a ação. Qual é a periodicidade dessa remoção ali na Atlântica? Toda última quinta-feira e sexta-feira, última semana do mês. Beleza. E olha, vale ressaltar
que não temos equipamentos, né? Vale ressaltar que a gente não tem, a Secretaria de Meio Ambiente não tem rede escavadeira, não tem caminhão. Nós temos um serviço público de limpeza pública urbana, onde a gente, com a máquina, e aí a gente tem um quesito lá, serviços diversos, dentro do nosso contrato de licitação, e dentro dos serviços diversos está a limpeza, né, ali da remoção de areia da faixa. Então, ele não é um serviço contínuo dentro do contrato de prestação de serviço, ele acontece de forma excepcional e especial e planejada. Não dá para parar a limpeza pública, tirando entulho e galhada das ruas, para ficar o dia inteiro tirando areia ali, o mês inteiro daquela faixa. Então, a gente faz de forma coordenada e abrangendo os outros serviços da limpeza pública urbana. Não, a pergunta é dessa questão das dunas ali. Não tem, a prefeitura não pensa em recorrer, não pensa em movimentar uma ação, né, que atenda a demanda da população ali? A demanda sanada ali é você proteger para que o avanço do mar não consiga, né, tomar a casa das pessoas. Então, assim, a população está sendo atendida na medida em que o avanço do mar não chega às suas casas e remedia ali, né, atrasa esse processo. Nós estamos falando ali da Atlântica, Marcela, e eu queria deixar para falar sobre a questão do avanço do mar para fechar daqui a pouquinho o programa, mas como estamos na Atlântica, nas dunas, eu vou um pouquinho mais à frente. Você já falou do Espaço da Ciência, do balneário. Entrevistamos o Jorge isso aqui há alguns dias, e eu falei sobre a questão do balneário, e ele jogou a bola para você. Falou que, claro, que ele pode auxiliar, mas jogou a bola para o meio ambiente. O balneário vive uma situação complicada, né? Desde que a pandemia está fechado, desde o início da pandemia, e há um certo cenário de abandono. Eu até fiz umas fotos lá, fiz uma matéria lá sobre essa questão. Qual é o seu planejamento, sobretudo com essas flexibilizações que estão acontecendo? Provavelmente até o verão, se tudo encaminhado do jeito que está, a vacinação avançando, o balneário deve ser liberado, mas precisa de uma repaginada ali, precisa de uma obra boa de infraestrutura. Qual é o seu planejamento ali para a reabertura do balneário? Então, vamos esclarecer, né? O balneário é de responsabilidade do turismo. O que pertence ao meio ambiente é o Espaço da Ciência. Então, assim, é um espaço de turismo, esporte, lazer, de shows, tudo turismo. Eu conheço o projeto, né, do Edivaldo, secretário de Turismo, onde ele está, né, inclusive essa semana, ele está planejando ali, né, ao início de reformas importantes nas churrasqueiras, né, vai remover as churrasqueiras, vai implantar churrasqueiras para um padrão só, né, porque ele tem muitos padrões de mesa diferenciadas. E aí, Edivaldo, eu estive com ele semana passada, na sexta-feira. Edivaldo tem projetos muito importantes ali para a gente estar fazendo essa ação para o verão. Então, especificamente ali no balneário. Tem um projeto maior de estruturação do balneário, que o Edivaldo está trabalhando junto ao Ministério, né, com captação de recurso federal, que aí é um projeto muito bacana, que é uma dinâmica diferente para o balneário, mas esse projeto ele vai discutir, depois vocês têm uma reunião com ele para ele apresentar aí, porque está tendo, né, toda essa programação, uma ação pontual para esse verão e uma ação de reconfiguração do balneário, né, como uma proposta diferenciada. Agora, no Espaço da Ciência, que me cabe, a gente tem alguns projetos, né, onde a gente está trabalhando, porque aí é uma área que eu gosto demais, né, é uma área de educação ambiental, que eu gosto muito de desenvolver, e aí a gente vai estar fazendo aí, né, desde o início eu gostaria que o Espaço da Ciência fosse um espaço, e agora com a pandemia, isso se tornou mais latente, né, onde as atividades precisam ser mais na área aberta, numa área muito grande que o Espaço da Ciência tem, né, que a gente possa aproveitar aquela área para poder fazer essa dinâmica diferenciada. Então, a gente está construindo uma trilha ecológica para que a gente possa, né, estar recebendo as crianças. A gente tem um projeto de reestruturação da estufa, onde nós vamos trabalhar a questão da compostagem, identificar o processo, ter uma aula de educação ambiental ali com as crianças, né? Terminando a trilha ali do lado, onde seria um projeto de polo gastronômico, que não tem mais ali, a gente vai fazer uma mandala fitoterápica. Inclusive, tivemos reunião com a Secretaria de Saúde, na farmacêutica do Cíntia, semana passada, onde nós discutimos esse projeto. A gente tem um projeto construído, nós temos uma engenheira florestal aqui, né, a Camila,
que esboçou, né, o projeto, né, a gente já tem um projeto escrito, tudo direitinho. Então, a gente vai estar fazendo a mandala fitoterápica numa parceria com os postos de saúde, mas numa proposta de visitação com as crianças, com o público, com o turista, para que você tenha essa oportunidade de vivenciar a importância das ervas medicinais, né? A gente, em equilíbrio com o meio ambiente, em equilíbrio com a natureza, né? A gente vem de uma série de doenças de todo mundo e já foi comprovado cientificamente a eficácia do uso de ervas medicinais para a saúde da população. A gente vai construir um jardim sensorial, que é uma coisa muito bacana que a gente quer desenvolver, né? Para as pessoas se conhecerem, né? Seus sentidos e aguçar os seus sentidos, na tentativa de fazer um equilíbrio, né, do homem com a natureza. Então, nosso jardim sensorial, a proposta dele, né, é muito no sentido, minha formação é história, né, eu pensei muito nos labirintos gregos, assim, romanos, dos jardins medievais, né, a gente vai ter uma proposta muito bacana, onde você vai entrar em um labirinto e entrar no jardim sentindo, né, com as plantas que aguçam o olfato, né, o tato, a visão e a audição. A gente tem uma proposta muito bacana para esse projeto, e aí a gente vai terminar dentro do Espaço da Ciência, nesse roteiro que a gente vai criar, para que a gente possa estar aí, né, são etapas. A gente acredita que para o verão a gente consiga reabrir o Espaço da Ciência com a nossa trilha, e é uma coisa mais objetiva. A nossa estufa que já está pronta, a gente só vai redinamizar, então é uma coisa que a gente vai fazer agora para o verão. Eu acho que são 8h43, a gente termina o programa daqui a pouquinho, mas teria assunto para ir até mais tarde. Mais uma? Tem sim. Pois é, mas antes de ir para o fechamento do que eu queria fazer sobre a Dafona, a Nice Barcelos, que sempre acompanha a gente, lá no começo do programa, ela tocou num ponto que é bom a gente falar também aqui, Marcela, que é a questão daquela orla ali do Paraíba, na Beira-Rio, ali, entre a SEDAI e a Praça de São Pedro, né, que nós temos ali alguns quiosques, um local que já frequentei bastante, estive ali até recentemente, as 2 semanas, mas que cresceu muito, tem muita gente que frequenta ali, e há contestações de questão ambiental, de uso de espaço irregular. Como que a sua secretaria vê aquela situação e o que se planeja para ali? Porque, pelo que eu estou sabendo, eu lembro que em 2012 eu estava no SJB Online, que nem existe mais, e eu dei o título que Orla de São Pedro à espera de um milagre, que foi o título da minha matéria, que já se esperava há muito tempo uma reconfiguração, uma estruturação para aquela área. Mas fiquei sabendo que parece ter alguma coisa avançando ali para aquela região. Como que a sua secretaria vê aquela ocupação daquela área, aquilo é regular ou não, e qual é essa estrutura que pode estar, parece que esse milagre que eu falei lá em 2012 está para acontecer agora, nos próximos anos? Acho muito importante a gente tratar, né? Eu acho que irregular, todos sabem que é, né, a ocupação. Se você não tem licença do órgão ambiental, se você não tem permissão da Superintendência do Patrimônio da União, que é responsável pela área, você não pode ocupar uma área que você não adquiriu, não comprou e não é ambientalmente correta de ser ocupada. Então, todo mundo sabe, eu costumo dizer que não tem criança, né? Todo mundo sabe que está ali de forma indevida. O INEA vem fazendo diversas ações ali, né? E constantemente tem denúncias, o Ministério Público vem atuando, tem vários processos em andamento contra aquela ação, o PAN vem sempre fazendo, né, levando o pessoal para a delegacia ali. Então, assim, é uma ação que todo mundo sabe que é legal, mas a gente tem um projeto antigo, que é um projeto que a prefeita Carla Machado pediu à época, feito pelo Vitor Aquino, é um projeto conceitual que fala da reurbanização. Para a implantação desse projeto, nós já temos a licença ambiental e nós já temos a permissão do STU para implantar. Então, essa documentação básica, né, que antes de qualquer coisa a gente precisa ter, a gente já tem, né, a Secretaria do Meio Ambiente já possui. E aí, nós precisamos do recurso para fazer e precisamos de um projeto. Que eu não sei se vocês sabem, né, a questão ali do gabião, ali da própria... né, e aí caiu o muro ali da SEDAI, exatamente porque a força do Rio Paraíba do Sul, principalmente nos períodos de cheias, afeta diretamente aquela região. Então, ali, você não pode fazer um projeto de qualquer maneira. Você precisa ter um estudo, né, de técnicos especializados que conheçam ali a hidrologia, o estudo hidrológico, o estudo da força que incide ali, da pressão que incide ali,
até porque para fazer esse espigão ali, para fazer essa obra estrutural que precisa ser feita, a gente tem que ter um projeto sério, assinado por um responsável sério. E para poder implantar sobre ele mais peso ainda, que é o projeto, com tudo que tem que ser construído, é mais um problema. Então, a gente está nessa fase, né? A prefeita esteve conosco no Rio de Janeiro, tivemos o secretário de Obras também, com o Alexandre do Desenvolvimento Econômico, estivemos na Secretaria de Estado de Obras, levando a demanda e solicitando que o Estado nos ajudasse nesse processo. Na próxima quinta-feira, teremos aqui a visita do subsecretário de Obras no local, para fazer ali, né, a verificação e vistoria para a implantação aí do projeto. E, paralelamente, o município está fazendo o seu papel, que é fazendo o processo, está na licitação, né, para fazer o processo aí de contratação de empresas especializadas para escrever, desenhar e criar esse projeto que vai ser executado pelo Estado. Então, a gente está nessa parceria, o município buscando, a prefeita buscando, e eu vejo, né, Arnaldo, que essa sua reportagem, se Deus quiser, a gente vai ter aí a solução e a gente vai ter uma orla revitalizada para ofertar à população, né, um lazer, um esporte, e aos pescadores ali, né, maior conforto, um pier adequado, para que eles possam estar aportando ali, atracando as suas embarcações. Para a gente concluir, Marcela, já estouramos o tempo e agradeço você por estar com a gente até agora. Só para a gente concluir em relação ao avanço do Maia Atafona. Você citou, quando a gente falava das dunas, o projeto do Bulhões. Nós temos um projeto do INPH que fala sobre a questão de espigões, né? E esse, segundo a prefeitura, desde o governo Neto, fala que ia ser mais caro, ficaria em torno de 150 milhões, o Bulhões seria mais barato. O Hélito Abreu, que é um parceiro aí da prefeitura há muitos e muitos anos, até me mandou uma mensagem que tem um outro projeto, além desses dois, teria um terceiro, não conheço o terceiro, eu falei com ele na época, eu não conheço esse terceiro, conheço do Bulhões, conheço do INPH. A gente viu recentemente que Camboriú, por exemplo, Balneário Camboriú, fez uma obra de engordamento da faixa de areia e começou a se contestar muito aqui na cidade, até foi uma matéria que eu fiz também em relação a isso. Por que lá pode, por que não pode? Bulhões, ouvi Bulhões e ele falou, olha, o projeto é parecido, a gente pode fazer algo parecido com Camboriú aqui, sim, ambientalmente, do ponto de vista dele, que é especialista nessa área, ambientalmente seria viável. O que impede? É só dinheiro? O que impede a reconstrução da orla de Atafona com um projeto como o de Camboriú, por exemplo, ou um outro que pudesse engordar essa faixa de areia? Então, a gente sabe que cada região tem a sua dinâmica própria, né? E o caso Atafona, ele é específico e incide sobre ele não somente, né, a questão da erosão costeira, que a gente sabe que acontece no mundo inteiro, como também a questão da perda de vazão do Rio Paraíba do Sul, como eu falei anteriormente. Então, as três soluções, aí tem a do Bulhões, o enquadramento de praia, nós temos a outra, né, que você citou aí, dos espigões, e tem a terceira do geobags, né, que seria, você faria os espigões, colocaria como se fosse grandes sacos de areia, né, eles são gigantes, você colocaria aqui na horizontal, com o intuito de quebrar a força, né, da onda que incide sobre a praia. E, paralelamente a isso, teria o engordamento da praia, né, com o projeto do Bulhões. Os três projetos, né, foram considerados e houve, né, não sei se vocês chegaram a comentar, uma união de vários órgãos e uma formação de uma comissão para estudar essas soluções e ver qual era a melhor solução para ser implantada em São João da Barra. A questão financeira não é a primeira que deve ser considerada. A questão primeira é a questão da eficiência, a comprovação da eficiência e da efetividade das propostas. O INEA, recentemente, deu um parecer, né, pensando nesse histórico todo de 70 anos de erosão, mas o ano passado, em julho do ano passado, emitiu um parecer à juíza, né, que está tratando do tema, onde ele ponderou que não há comprovação de eficiência dos projetos apresentados, que novos estudos, que a questão do impacto de vizinhança precisa ser considerada, né? E ele não considerou que a aplicação de recursos em soluções que não tivesse uma comprovação de eficiência pudesse ser aplicada. Esse estudo está disponível, né? Inclusive, quem desejar receber, a gente pode disponibilizar esse relatório do INEA, que colocou nesse processo para a Justiça Federal,
E a gente está aí, né? Eu acho que o próximo passo, inclusive, recentemente, no Conselho de Meio Ambiente, criamos uma Câmara Técnica específica para discutir erosão costeira e outra específica para discutir perda de vazão do Rio Paraíba do Sul, né? Para que a gente possa estar aí reativando, né, agora não como município, e é importante que seja dito, né, a SOS Atafona é muito importante, tem feito um trabalho muito bacana na discussão sobre isso, e agora a gente se une porque o objetivo é um só. O município não quer nada diferente da população, a gente quer uma solução eficiente, que seja comprovada tanto ambientalmente, como que de fato reduza a erosão costeira, para que a gente tenha responsabilidade fiscal, né, porque não adianta você aplicar um recurso que você vai responder ao Tribunal de Contas. Não adianta eu fazer engordamento de praia e vir uma maré amanhã e lavar tudo. A diferença do balneário, né, o nome já diz, o balneário Camboriú, é muito diferente de Atafona, né, já é uma área enseada, já é uma área protegida, não tem a força que tem o mar daqui. Aqui, somada a tudo isso, nós temos um Nordeste fortíssimo, que bate ali, né, de forma severa. Então, assim, cada caso é um caso, e precisa ter autorização ambiental para ser feito, a qual o INEA não considerou hoje os projetos apresentados, que ele tenha, os estudos que foram feitos até o momento, apresentado eficiência. Então, a gente, como município, né, e deixando claro que não cabe ao município sozinho executar essa obra, a gente está ali para trabalhar juntos, mas é uma obra que tem impacto de vizinhança em outros estados, no estado principalmente do Espírito Santo, que nós somos vizinhos, e o governo federal precisa deliberar sobre a questão, e o INEA também como órgão estadual, que perpassa por outros municípios vizinhos também. Então, a gente deseja muito que a partir de agora a gente faça uma discussão e a gente reúna aí a Câmara Técnica que vai discutir o assunto dentro do Conselho e faça uma proposta de provocação aos órgãos responsáveis para que a gente pense, não são essas as soluções, quais outras teriam? E já que a gente não tem tantas referências no Brasil das mesmas características, que a gente busque no cenário internacional outras soluções, né? Todo mundo fala de Veneza, todo mundo fala da Holanda, tem Dubai, vários exemplos sobre a ação, mas cada um com as características, e a gente possa encontrar algum município no mundo que tenha as características de Atafona para que a gente tenha uma solução e apresente ao órgão ambiental e ele entenda como uma solução viável ambientalmente para a gente resolver o problema de Atafona. O trabalho não para, mas eu acho que precisa falar que o Rio é muito definitivo nesse processo, é muito importante, e se a perda de vazão do Rio, ela é real, né, a gente tem 2/3 dessa água sendo desviado para o Guandu, a maior parte ficando em São Paulo, o que chega aqui, né, ainda tem várias PCHs ao longo do Rio Paraíba, no braço de Santa Cecília, que vem para cá, então a gente precisa saber como reverter a perda de vazão do Rio Paraíba. É possível? As cidades diminuíram o populacional? Não, né? Então, assim, a gente tem muita dificuldade em discutir a questão, por isso que é tão importante a gente também discutir a questão da perda de vazão do Rio Paraíba do Sul. Então, hoje, a população meio que pode ficar desesperançosa desses 3 projetos que existem, vamos ter que pensar em um outro, é isso? Precisa aprofundar o estudo, né, que o estudo o INEA considerou preliminar, não suficientemente comprobatório para mostrar eficiência. Começaremos, então, a buscar como faremos o aprofundamento desses estudos. Depois, se esses estudos, dentro desse aprofundamento, continuar não comprovando eficiência, buscar novas soluções. Okay. Dinheiro não é o problema, né, secretária, pelo jeito? Eu acho que recursos, né, quando a ação é tão emergencial, e quando a gente tem uma proposta embasada e ambientalmente correta e ambientalmente considerada eficiente, a gente consegue captar recursos. O que falta hoje é um projeto que mostre eficiência. Então, não tem ainda. Então, não adianta falar de recursos e de valores se a gente não tem um projeto que mostrou eficiência e que o órgão ambiental considerou eficiente. Então, é uma etapa posterior à questão do recurso. A questão hoje é uma questão de projeto e de comprovação de eficiência. Pois bem, então está lançado aí a sorte aí para ver se aparece esse projeto. São 8h57 em Campos e a gente quer agradecer a você, secretária, pela presença aqui no programa, né? E tomamos boa parte aí da sua manhã e ainda falta falar, evidentemente, que muitos outros assuntos e aprofundar essa questão que é, sem dúvida nenhuma, uma demanda muito grande de todos os ouvintes, participantes aqui, enfim.
uma próxima vez a gente fala mais sobre o meio ambiente, sobre essas questões todas aí da sua pasta. Obrigado, Marcela, um bom dia, boa semana. Obrigada a todos, obrigada Arnaldo, obrigada Cláudio e a todos os ouvintes aí, né, da Folha FM. Estou sempre à disposição e obrigada pela oportunidade de estar falando aí com a população, né. Eu agradecer a participação aí dos ouvintes, né, que estiveram ali colocando demandas importantes, as quais nós somos responsáveis e estamos encaminhando para trazer soluções à população. Agradecer a prefeita Carla Machado, que sempre está à disposição para sanar aí, né, todos os problemas que a gente está elencando nesse dia. Não, eu só ia te pedir a gentileza, depois, se possível, dar uma olhadinha lá. Eu acho que tem algumas demandas aqui, né, Arnaldo? Sobre falta d'água em algumas localidades aí, se puder, ou você ou a assessoria sua pedir para dar uma olhadinha lá na página da Folha. Tá bom? Deixa. Arnaldo. Obrigada, Arnaldo. Opa, Marcela, obrigado mais uma vez por convite em cima da hora, assim, ontem que eu te liguei, então eu agradeço demais a disponibilidade, acho que é um assunto importante. E essa questão de Atafona, estou até recebendo mensagens aqui, recebi do Edson Abreu, falando sobre revisão do projeto, que a situação não é mais a mesma, de quando a INPH fez esse projeto em 2015. Como eu falei, estou falando aqui do Pontal, né? Estou aqui com uma ali na outra rua da minha casa. Nasci, cresci aqui, a vida toda aqui. Então, assim, é uma questão muito sensível para mim. Fiz parte de movimentos, não só da SOS, mas de outros movimentos. Botamos manifestação na rua em 2017, criamos uma mobilização grande e a gente espera muito que avance, né? Tem a mensagem do Ítalo Barreto também falando sobre essa questão. Qual é a solução para aquele da Atafona? É uma discussão ampla. O Mário Filho fala que o Gilberto Peçanha tem um projeto que seria interessante para o município, mas que falta interesse de todas as esferas. Enfim, se a gente for fazer só a Atafona dá uma semana de programas, né? Só a Atafona dá uma semana de programas. Então é um assunto que a gente precisa aprofundar, que a gente precisa continuar a discutir. Acho que é um assunto que vai voltar à discussão várias vezes, mas pelo menos um norte a gente tem. Quer saber agora, que para mim é novidade, que esses projetos não são, pelo INEA, não são compatíveis com a nossa realidade. Então, vamos continuar na luta por outros, mas e conte com a gente enquanto população. Acho que a população tem que se mobilizar sim, da forma que a gente fez várias vezes, e convoco aqui o SOS também para se mobilizar em relação a isso. Tem pessoas, o próprio Mário faz parte do SOS Atafona, Mário Filho, mas tem pessoas que se envolvem por isso e que precisam se envolver mais, porque do jeito que está não dá para ficar. E como eu falei lá no início, quando a gente falava de universalização de água, né, que a gente falava sobre a questão que é muito difícil olhar o município nosso não ter esgoto tratado, porque eu acho que poderíamos ser referência nisso, sabe, Marcelo? E fica aqui também um apelo, já que estamos conversando aqui abertamente quanto a isso. Acho que pela arrecadação que nós temos, e crescente, nem falamos do Porto do Açu, né, questões ambientais, por exemplo, que é agora uma térmica, que é a gás, e como que fica isso na questão ambiental, vai ficar com outra oportunidade, claro, teremos outro de conversar, mas seria interessante o município ser referência em alguma coisa. Eu achava que tratamento de esgoto seria uma possibilidade para a gente, ser um município 100%, já pensou chegarmos a isso, mas assim como nós temos essa demanda na questão de rede de água e esgoto, eu acho que o avanço do mar é uma solução a gente precisa dar. Quem sabe, mobilizando o poder público, sua boa vontade, mobilizando a população, a gente não chega a um caminho para isso. Mas muito obrigado pela entrevista. Tá, ótimo. Muito obrigado, estou à disposição. Bom dia, secretária. Bom dia e muito obrigado. Mais uma vez. 9h01. Meu caro Arnaldo, a gente vai fechando por aqui, não dá nem tempo para intervalo e voltar com os comentários. Só pedir a você para fazer um resumo rápido, então, aí, se possível, né, desses destaques que estão no portal folha1.com.br e também, né, do jornal Folha da Manhã de sábado. Você já comentou sobre essa tragédia aí com o avião onde estava também a Marília Mendonça, mais evidentemente que toda, né, são mais 4 pessoas vítimas aí desse acidente, e isso você já comentou. Só pelo menos então sobre a questão da eleição que aconteceu ontem aqui em Carapebus, que elegeu o Bernardo Tavares, e também sobre essa questão, aliás, amanhã que nós vamos falar sobre a educação em Campos com o secretário de Educação. Exatamente. Eu vou começar pela educação. Amanhã a gente recebe o secretário Marcelo Feres para falar sobre essa questão da retomada das aulas aqui em Campos, na verdade, né, 100% de aulas presenciais.
e aí ele vai explicar, porque a primeira explicaçãozinha, que a gente chama de olhinho, né? A primeira explicaçãozinha na capa. O secretário diz que não é obrigatório. Então, como que funciona isso? Como cada escola vai se adaptar, entre outros assuntos, né? Conversar com a Secretaria de Educação também sempre é muito interessante, que rende bastante assunto, e o pessoal da educação participa bastante durante as entrevistas. Mas é retomada hoje, daqui a pouco deve ter matéria aí na Folha falando sobre como foi esse primeiro dia de autorização para a retomada de aulas 100% presenciais. E outro ponto que você citou, só para a gente fechar aqui, já são 9 horas e 2 minutos, a questão da eleição em Carapebus. Era uma eleição que eu falei com você anteriormente, que era uma eleição totalmente aberta, nos flashes que eu enviei na sexta-feira, eu falava, é uma eleição totalmente aberta, a gente não sabia o resultado, não dava para cravar. Diferente de São João da Barra, por exemplo, que a gente falava claramente que seria a vitória da Carla Machado em 2020, diferente de Campos, que a gente imaginava que Caio e Vladimir chegariam ao segundo turno, mas a eleição em Carapebus, um município pequeno, um município envolvido na política, era uma eleição totalmente aberta. O Bernard, ele perdeu para Cristiane com a diferença de voto pequena, assim como venceu também o candidato do grupo da Cristiane Siqueira, da Cristiane Cordeiro, assim como foi esse resultado, uma diferença pequena também. Era uma eleição extremamente aberta, mas venceu o Bernard, é uma alteração, né? É uma mudança no tabuleiro da cidade, sai o grupo do Cordeiro, sai o grupo do Eduardo Cordeiro, sai o grupo da Cristiane, entra o grupo de oposição do Bernard Tavares, e foi uma eleição também tipo São João da Barra antigamente, né? Que só surgiu notícia quente, toda hora a Polícia Federal fechou posto de combustível com suspeita de compra de votos. Isso pode desdobrar lá na frente? Claro que pode, mas não tem nada definido em relação a isso. O que vale hoje é o resultado das urnas. O Bernard é o prefeito eleito, deve tomar posse aí até o próximo mês, já que, por enquanto, o concorrente dele, Dandinho, me corrige aí se minha memória falha, Nogueira, no nome dele, mas ele é o prefeito interino. Ele é presidente da Câmara e prefeito interino. Ele volta ao Legislativo, continua no Legislativo, mas o Executivo passa para o Bernard uma mudança na política de Carapebus. Perfeito. Não, o nome está correto, é Dandinho realmente. E o prefeito agora, então, eleito ontem, né, é o Bernard Tavares, e aí a gente vai acompanhar todo esse processo aí também naturalmente. Arnaldo, meu caro, ele ganhou com 53% dos votos, né? Muito obrigado. Bem apertado. Eleição de cidade pequena, né? Para o terceiro colocado só tem 47 votos. Então, se você pegar, o terceiro colocado não tem nem 1% dos votos na cidade pequena, cerca de 11 mil votos. Então, ele ganha ali por 600 votos de diferença. Uma eleição bem acirrada. Eleição, cada urna deve... Eu imagino como foi. A gente que é cidade pequena sabe como que é, né? Vai abrindo urna e você não tem uma definição ainda. Imagina lá como foi a cidade menor ainda, uma eleição bem acirrada. E a gente espera que o município possa progredir. Esse é o mais importante. Perfeito. Tomara. 9h05, a você que nos acompanha, muito obrigado. A gente volta amanhã às 7 da manhã com o secretário de Educação do município de Campos, conforme já anunciamos aqui, e o programa tem o oferecimento dos laboratórios Plínio Bacelar, Unimed Campos, cuidar de você, esse é o plano. Proteus Serviços de Saúde e Medicina Ocupacional com a qualidade certificada ISO 9001-2015 e também apoio de Unicred.